está em funcionamento a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla. Com inteligência artificial, venha somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim, do Instituto de Olhos Santa Luzia, da Unicred Eleva, do Master Supermercados, da Campesato Farina e a Orro Solar e Grau. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Julho Turquesa. Você já ouviu falar sobre ele? Este mês é um mês alusivo onde a gente fala um pouquinho sobre o olho seco. Muito comum em muitas pessoas, principalmente com sintomas se manifestando no inverno. E para nos ajudar a entender um pouco melhor, nós estamos aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia e nós vamos conversar com o Dr. Vinícius Vielmo, que vai nos orientar o que a gente pode fazer para melhorar, mas também para procurar atendimento quando necessário. Doutor, obrigada por nos receber. Muito obrigada pela oportunidade, Sandra. Doutor, esse mês, o mês turquesa, por que foi escolhido esse tema e justamente esse mês? Pois é, então o Conselho Brasileiro de Oftalmologia trouxe o Julho Turquesa por causa do olho seco, para conscientizar a população a respeito do olho seco, que é uma patologia super prevalente, né, no Brasil e no mundo. Então a gente estima que mais ou menos 10% da população brasileira sofra desse mal. E o grupo mais acometido dentro disso seria as mulheres e geralmente acima dos 50 anos, que é o grupo pior para a doença ali. Por que as mulheres e por que acima dos 50 anos? É o excesso de maquiagem? Não é o excesso de maquiagem. A idade seria o fator devido à atrofia das glândulas. Conforme a gente vai envelhecendo, as glândulas que a gente tem em volta ali do olho, que são responsáveis por formar partes da lágrima, elas vão como se fosse atrofiando e vai produzindo menos secreção e vai produzindo uma lágrima de menor qualidade. Então os sintomas tendem a se acentuar com a idade. E a questão das mulheres, porque dessa idade da menopausa, né? Então a gente tem as alterações hormonais ali, que são super prevalentes na etiologia do olho seco. Doutor, fale um pouquinho aí sobre a lágrima. Como ela é formada, a lágrima no nosso olho? Então, a nossa lágrima ela consiste de 3 camadas ali. A maior parte da lágrima é formada de água, né, que é a composição básica dela. Cerca de 90% da lágrima seria água.
A camada mais basal da lágrima seria uma camada de muco que faz a adesão dessa camada de água com o nosso olho. E a camada bem superior seria uma camada de óleo, uma camada de lipídio. Essa camada ela é super importante na estabilidade da lágrima e essa camada é muito atingida nos pacientes com olho seco. A gente tem que pensar a lágrima como se fosse um copo cheio d'água com uma camada de óleo de azeite de cozinha em cima. Sim. Então toda essa água com óleo para dar estabilidade. Se a gente não tem essa camada de óleo em cima, essa água ela vai evaporar e vai surgir os sintomas de olho seco, né? A gente tem 2 grandes grupos de olho seco ali. O principal, que pega quase 90% dos casos, é o olho seco evaporativo, que é essa evaporação que acontece da lágrima. 10% dos casos seria o olho seco de deficiência aquosa, que seria uma falta de produção da lágrima, que também pode acontecer. E muitos dos casos são casos mistos que pegam essas 2 etiologias ali, né? Então, essas 3 são as camadas principais, sendo que a de água corresponde à maior parte da lágrima. Doutor, quando é diagnosticado que a pessoa tem um olho seco, é somente no consultório? Quais são os sintomas iniciais que ela começa a sentir em casa, às vezes assim, e que não dá tanta importância também? Sim, então o principal sintoma seria mesmo a sensação de olho seco. O paciente vai referir que sente os olhos secos e cansados. E que precisa de um colírio. Que precisa de colírio. Geralmente já começa a usar um colírio, às vezes vai na farmácia, já pede um colírio ali sem muita indicação médica, né? Depois se vai piorando os sintomas, geralmente o olho começa a ficar mais vermelho, começa a ficar mais irritado. Em casos mais graves, o paciente pode sentir sensação, o pessoal começa a falar areia nos olhos ali, que é a sensação de corpo estranho ali nos olhos devido à secura. E em casos ainda mais graves, pode produzir até mesmo secreção, pode acumular muco ali e ficar com o olho bem irritado. Toda doença ela precisa ser tratada e os nossos olhos, a gente tem que ter esse cuidado fundamental, porque conforme a gente vai envelhecendo, o olho também envelhece. De que forma a gente começa a tratar o olho seco? Então, antigamente o olho seco o tratamento seria somente colírios, né? Sim. Então ainda é um dos pilares do tratamento, né? Mas tanto essa parte de colírio já evoluiu bastante também. Nos últimos 5 anos, mais ou menos, no Brasil, chegaram vários colírios novos, várias substâncias novas. Antigamente, a gente só tinha colírios com conservantes no Brasil, então os conservantes, eles servem para conservar ali na suspensão o colírio, mas acaba irritando muito a superfície ocular. Então, os novos colírios sem conservantes já foi um grande avanço ali no tratamento. E hoje chegaram novas substâncias também que auxiliam ao tratamento do olho seco e melhoraram bastante esse tratamento. Além dos colírios, nós temos 2 novos tratamentos que inclusive a gente tem aqui na clínica, que seria o iLux e a luz pulsada. O primeiro que a gente teve aqui foi o iLux, que é esse aparelhinho aqui do lado. Uhum. Então ele é um aparelho compacto, a gente faz o tratamento no consultório mesmo. Sim. E é super tranquilo o tratamento com ele. A gente faz uma aplicação, geralmente uma única sessão, com benefícios de 6 meses até 1 ano. Tá? A aplicação dele demora 20, 30 minutos no máximo. É um procedimento indolor e esse aparelho vai fazer como se fosse um aquecimento dessa parte aqui da frente e vai derreter a secreção das glândulas que nós temos aqui. Lembra daquela camada de lipídio, aquela camada de gordura que eu falei? Sim. Essa camada ela é produzida pelas glândulas que ficam em volta aqui dos nossos olhos, bem ali onde nascem os cílios. Então essas glândulas, como elas vão atrofiando e vão ficando como se fosse mais endurecida a secreção no passar dos anos, a gente tem que pensar como se fosse uma manteiga, ela fica dura ali. Então, a gente tem que liquefazer ela, deixar ela mais líquida para poder melhorar essa expulsão do lipídio. Então, esse aparelho justamente faz isso. Então, a gente vai aquecer aqui, vai a 40, 42 graus no máximo. O paciente não sente dor, é um calor bem suportável. E depois que aquece, a gente vai fazer o derretimento dessa secreção que fica ali dentro e fazer uma compressão. A gente aperta aqui, o aparelho mesmo vai apertando e vai drenando essas glândulas. Então, a gente limpa tanto a parte inferior quanto a parte superior e volta a produzir de novo essa camada de lipídio, né? Então, com essa camada de lipídio completa em cima, a estabilidade do filme lacrimal fica muito melhor e não vai ter tanto essa evaporação que eu tinha comentado antes. Claro, isso aqui a gente não pode considerar a cura do olho seco, né? Um tratamento adjuvante ali, que ele ajuda bastante e diminui o paciente daquela dependência do colírio, de ficar só tendo que pingar o colírio, né? Doutor, é uma aplicação única para tratar, né? Com esse aparelho? Sim, o iLux é uma aplicação única e benefício a gente avalia de 6 meses a 1 ano depois da aplicação. Depois disso, a gente às vezes reavalia, refazer o tratamento, né? Então, o paciente nota uma melhora importante nos sintomas de olho seco. Geralmente, na primeira semana, ele já sente essa melhora, que vai aumentando com o passar das semanas. E o uso de colírios, como eu falei, vai sendo diminuído.
Pois é, mas tem aquela pessoa assim ó, que coça o olho, não protege o olho, tem hábitos errados. Isso durante o tratamento pode ocorrer de não funcionar corretamente? O iLux é mais tranquilo os cuidados pós-procedimento ali. Geralmente não exige tantos cuidados, a gente usa uma pomadinha de anti-inflamatório depois que aplica por causa da compressão, mas é bem tolerável pelo paciente. A luz pulsada, que é o nosso outro tratamento, esse tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Como é aplicada uma luz de incidência forte nessa região, tem que cuidar principalmente da incidência da luz solar na primeira e segunda semana, né? Então, proteção solar é super importante ali e evitar o sol direto ali logo que faz o procedimento, né? Se a pessoa precisar refazer mais uma sessão, existe um prazo que ela tem que refazer? Na segunda avaliação do médico ou ela realmente precisa esperar mais tempo? A gente, se não teve uma melhora completa com esse tratamento, a gente pode sugerir o outro tratamento, que seria a luz pulsada, que é aquele outro que eu tinha comentado. Certo. A luz pulsada é um tratamento que a gente também tem aqui na clínica, foi o último que chegou para olho seco, e é um tratamento já antigo na dermatologia, já é muito usado na dermato, ali, principalmente para tratar a rosácea, que é uma doença de pele ali. E com o uso na dermato foi descoberto uma melhora dos sintomas de olho seco nos pacientes que estavam tratando. Aí a oftalmologia fez alguns estudos para ver se realmente tinha e comprovaram esse benefício. E lançaram aparelhos específicos para o olho agora, né? Então, esse nosso aparelho de luz pulsada é justamente para tratar o olho seco. Então, são aplicações que são feitas nessa região, em volta dos olhos, e justamente vai trabalhar de novo naquelas glândulas que eu tinha comentado, né? Então, pela aplicação da luz, que é uma luz mais forte, ali ele vai fazer o derretimento ali da secreção, e também a gente faz depois uma compressão e melhora também limpando aquelas glândulas. Além desse benefício, a luz pulsada faz como se fosse uma coagulação dos vasos que a gente tem aqui em volta do olho. Com o olho seco crônico, começa a aumentar a inflamação do olho e os vasos aqui em volta eles se dilatam. Então, quando a gente aplica essa luz, eles coagulam, eles diminuem de tamanho, levam menos inflamação ali para o olho e, consequentemente, já diminui os sintomas de olho seco. Mas já a luz pulsada são mais aplicações. A gente orienta no mínimo 3. Faz uma aplicação, aguarda 2 semanas, faz a segunda e depois espera mais um mês e faz a terceira. E os benefícios vão se somando nessas 3 aplicações. E também a gente nota essa melhora por 6 meses até 1 ano ali também. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes.
Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem, do Master Supermercados, da Unimed Erechim, da Unicred Eleva, da Campesato Farina e também da Orro Solar e Grau. E nós estamos falando hoje sobre o olho seco, isso que acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas. Doutor, existe uma estatística de quantos % da população tem olho seco? Aproximadamente 10% da população convive com essa síndrome. Bastante gente. Bastante coisa. Doutor, nós estávamos falando pós-procedimento. Na luz pulsada, existem algumas regrinhas que o paciente tem que seguir para ficar bem? Na luz pulsada tem que ter um pouquinho mais de cuidado com a luz solar, né? Então, como o paciente faz uma aplicação de luz nessa região, a pele pode ficar um pouquinho mais sensível, pode até ter uma leve descamação ali na região. Então, a gente tem que cuidar da exposição da luz solar na primeira semana, 10 dias depois do procedimento. A gente sempre recomenda usar um protetor solar com fator no mínimo 50 ali e evitar a exposição longa solar logo após a aplicação da luz pulsada. Hoje é muito comum a gente viver em frente às telas, celular, computador, televisão, enfim, todas as telas. Tem alguma influência? Com certeza. Então, cada vez a gente está mais usando as telas, a gente fica trabalhando às vezes o dia inteiro nas telas, chega em casa, vai mexer no celular de novo, vai assistir televisão, vai usar o computador. Então, a gente está rodeado de telas durante todo o dia. Então, o que a gente tem que ver? O tempo que a gente fica nas telas e dar pausas necessárias para isso. A cada meia hora a gente recomenda do uso da tela, parar um pouquinho, descansar um pouco os olhos, lembrar de piscar, que é uma coisa que parece banal, parece básica, mas a gente acaba esquecendo. Quando a gente fixa numa tela, a gente acaba ficando com a visão mais fixa e acaba esquecendo do piscar. E é super importante isso, porque evapora muito mais fácil tu manter com o olhar fixo na tela. Então a gente sempre recomenda, às vezes, se o paciente trabalha numa tela, no computador direto, até colocar um post-it do lado para lembrar do piscar, que é super importante, né? Nós temos que lembrar também da ergonomia ali no ambiente de trabalho. A tela tem que ficar sempre um pouco abaixo dos olhos ali, porque se a tela está mais acima, tu vai ter que ficar com o olho mais aberto e mais exposto. Resseca muito mais fácil. O ideal é a tela ficar um pouquinho mais para baixo do olho, que tu fica com a pálpebra mais fechada ali e não cansa tanto os olhos, né? Outra coisa, o ambiente que a gente está inserido, a gente tem que lembrar sempre do ar-condicionado, principalmente no inverno agora. O ar-condicionado ele resseca muito a umidade do ar, e se ele está numa posição que está vindo o ar direto no teu olho, é muito pior, né? Então a gente tem que cuidar a posição da mesa de trabalho, tirar da frente da corrente de ar ali, porque ajuda a secar bem menos o olho, né? E os nossos hábitos no modo geral também, né, Sandra? A gente tem que pensar que, como eu falei, 90% da nossa lágrima, ela é feita de água. Então, se a gente não tomar água, a gente não vai ter a lágrima bem formada, né? Então, a ingestão de líquido é super importante. No inverno, a gente acaba esquecendo um pouco, não quer tomar muita água. Então, o ideal é de 2 a 3 litros por dia, não só para o olho, para toda a saúde do corpo, né? A gente tem que lembrar que a água é super importante não só para isso. E também a questão de vitaminas, né? Tem vitaminas que são super específicas ali para o olho seco, o ômega 3, a vitamina A. Então, a nossa alimentação tem que ser rica ali para a gente conseguir produzir uma lágrima de melhor qualidade. E também tocando no assunto, doutor, que às vezes por uma alimentação errada a pessoa acaba desenvolvendo doenças que no futuro podem prejudicar a visão. Com certeza, não só para a questão do olho seco, a questão de retina, a questão de córnea, todo o nosso olho é super influenciado pela nossa alimentação, né? Isso está mais do que provado já, né? Doutora, aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia, a tecnologia ela sempre chega primeiro, ela chega rapidamente, porque existe os profissionais médicos dão uma importância muito grande em cada vez mais trazer novidades aqui. No olho seco, o que nós temos no momento para tratamento são esses 2 equipamentos, ou já nos congressos se estuda outras formas de tratamento? Ainda são esses os últimos lançamentos para oftalmologia no setor de olho seco. São equipamentos bem novos, tem muito poucos no Brasil, né? Então a gente se orgulha de ser na região a única clínica que trabalha com essa área, né? E a gente recebe pacientes de toda a região, de cidades bem longe até para fazer esse tratamento, porque realmente nós somos a única clínica que oferecemos esse serviço ali, né? E é uma tendência cada vez mais de tratar essa área, porque é uma área que realmente incomoda bastante, né? O paciente com olho seco é um paciente muito sintomático, não consegue se concentrar nas atividades
atividades do dia a dia, é uma coisa que está sempre incomodando ali, né? Então, tu resolvendo esse problema, tu dá uma qualidade de vida bem maior para o paciente, sem falar na visão, né? Que o óleo seco atrapalha também a visão. A gente precisa da camada de lágrima bem formada na frente do olho para ter uma visão nítida. O paciente começa com aquela flutuação visual, um dos grandes problemas disso pode ser causado pelo seco, né? Então, uma das grandes causas disso. Então, é super importante essa avaliação. Embora se fale muito de visão, hoje as pessoas procuram o oftalmologista, às vezes, quando sente algum desconforto. Sentiu qualquer mudança no olho, pode ser o olho seco, mesmo que seja verão, é importante fazer uma consulta, uma avaliação? Com certeza, Sandra. Então, nossa maior procura é realmente pela questão da visão, né? O paciente sente uma queda da acuidade visual, vem ver o grau de novo, e nessa consulta de rotina que a gente acaba diagnosticando muita coisa, né? Então, nessa consulta a gente consegue avaliar a superfície do olho, consegue ver o olho seco, consegue diagnosticar doenças que às vezes o paciente nem sabia que tem, por exemplo, o glaucoma, que é uma doença super importante no diagnóstico precoce, uma doença silenciosa que não dá sintoma, só vai saber se realmente tem fazendo o exame do fundo do olho, medindo a pressão intraocular. São coisas que não dão sintomas, são super perigosas ali, né? Sem falar na questão do diabetes, né? O paciente diabético tem que ter um cuidado redobrado ali com a saúde ocular. A retinopatia diabética é uma doença que ataca ali a retina do paciente diabético, é uma doença, se não tratada, ela é bem perigosa. Então, o diagnóstico precoce para várias áreas de oftalmologia é super importante, né? E é nessa consulta de rotina que a gente consegue fazer esses diagnósticos. Embora a gente ande numa velocidade aí de solução de casos e doenças muito rápido, para o olho seco tem cura? A gente não fala em cura para o olho seco, a gente fala do tratamento, né? Sim. Então, a gente tem que pensar o olho seco como uma doença crônica hoje em dia, como se fosse uma hipertensão, como se fosse uma diabetes. Tem períodos do ano que o paciente vai até dar uma melhorada. Às vezes ele diminui bastante a necessidade do colírio. Depende muito também do ambiente, da umidade do ar, da temperatura que está acontecendo, se é verão, se é inverno. Então, se tem essa melhora, o paciente pode até diminuir o tratamento, quase até ficar sem nenhum tratamento. Mas tem períodos que vai e voltar, né? Então, os sintomas retornam ali. Então, a gente tem que recomeçar os colírios, tem que fazer o iLux, tem que fazer a luz pulsada. Então, é um tratamento crônico, é um acompanhamento crônico do paciente, né? Então, com períodos de melhora e períodos de piora. O importante é que uma vez por ano a pessoa venha até o consultório para ver se precisa refazer de repente esses tratamentos. Isso é o mais ideal. Seria o necessário. O normal a gente sempre recomenda uma vez por ano uma consulta com oftalmologista, não só para essa questão do olho seco, como para toda a saúde ocular, né? Então, uma vez por ano é super importante que a gente consegue avaliar todas essas áreas, né? O olho seco, a questão do glaucoma, a questão da refração, da diferença do óculos ali, da mudança de grau. Então, é sempre importante essa consulta anual. Então, doutor, o senhor está aqui do Instituto de Olhos Santa Luzia, as pessoas podem procurar o seu atendimento, se tem algum desconforto ocular, se sente coceira, qualquer coisa, pode vir aqui que é feito os exames na hora. Isso, então atendo oftalmologia geral, não só a área de olho seco, então a questão de óculos, lente de contato, diminuição da visão, as emergências oculares também, a gente atende bastante parte de corpo estranho, de algum problema que caiu alguma substância no olho, então toda essa área a gente atende aqui na clínica. E o meu foco específico está mais na área do olho seco também, né? Então, paciente que é sintomático, que sente esse desconforto ali, com certeza vale a pena vir fazer uma avaliação, né? Doutor, obrigada por nos receber aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho desse tema que é tão importante e reforçar, né, que a gente tem que estar de olho nessas campanhas, procurar ler, procurar informação e principalmente tratamento, porque quanto mais cedo a gente busca o tratamento, mais cedo a gente resolve o problema e continua a vida tranquilamente. Com certeza, super importante essa prevenção em todas as áreas da medicina, né? E a gente está disponível sempre aqui na clínica, de segunda a sábado, inclusive nos sábados de manhã a gente está atendendo. Então, todos os pacientes que precisam é só nos procurar. Então fica aqui a dica, se você sente algum desconforto nos seus olhos, se você ainda não fez a sua consulta de rotina, dá uma ligadinha aqui no Instituto de Olhos Santa Luzia, tem diversos profissionais prontos para te atender, equipamentos de ponta, a tecnologia está aqui dentro e é aqui que você vai buscar a solução e encontrar para o seu problema, por menor que ele seja. Obrigada, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Sandra. E a todos vocês uma boa noite.
Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.